Porque depende. E a gente sabe que tem um histórico aí, né? Tem um histórico do técnico do jogador. Aquilo que aconteceu foi recente, a gente não pode tirar isso do contexto. As participações dele contra os Estudiantes, por mim, já merecem um belo do banco. Displicência no Maracanã, quando poderia ter feito o terceiro gol, toquinho de letra num jogo de Libertadores que está 2-0, e ele conhece a Libertadores, ele foi já, inclusive, rei da América. Libertadores não se brinca. E a partida dele, a omissão dele em campo no jogo em La Plata, a partida péssima, não participou, não competiu, quando teve chance não aproveitou. Eu acho que ele pediu um banquinho. Pode ser que domingo ele jogue, jogando bem, volta a jogar. O único jogador que eu acho que não justifica entrar tanto é o Bruno Henrique. O Plata, ao contrário. Acho que o Plata é um cara participativo. Ele tem uma outra conduta. Ontem poderia ter feito o gol, se ele desse uma cavadinha, talvez acertasse ali naquela bola diante do Cássio. Mas eu acho que o Plata é um jogador que entrega, é um jogador que participa, e o Pedro, às vezes sim, às vezes não. Às vezes sim, às vezes não. E nesses últimos jogos, acho que ele foi bem abaixo. Eu acho que tem uma questão de conduta em campo. Eu acho que a conduta em campo, às vezes, não é a mais adequada e não combina com o modelo do jogo do time. Como eu sou contra esse negócio de jogador com cadeira cativa, jogador. Sabe? A gente falava isso do Gabriel no passado. Sim. Meu irmão, ou entra em campo, faz tudo que está sendo pedido, deixa tudo em campo, ou talvez não sirva. Como eu sempre digo, se o Zico não fez, você não pode fazer. Então eu acho que o Pedro cavou o espaço dele do banco. Acho até que domingo ele deve jogar. Deve ter a oportunidade contra o Bahia. Muito provável que ele jogue. Eu queria só um palpite. Mas eu acho que ele perdeu a posição pelas atuações dele contra os Estudiantes. Primeiro tempo, ele poderia ter sido o herói da partida, definido a classificação do Flamengo. E aí lá em La Plata, que era para ele ter feito um outro tipo de jogo, ele foi muito mal, muito distante do jogo. Uma postura, na minha visão, assim, totalmente incompatível com a partida. Ele simbolizou o que de ruim foi o jogo do time inteiro. Todo mundo muito mal e ele, para mim, foi o pior em campo. No domingo ele não jogou, o time virou o jogo sem ele, né? E ontem ele entrou no final, né? O que também não garante nada. Ele estava em campo em outros jogos tantos aí e não decidiu. Decidiu o Fla-Flu. Já faz um bom tempo, né? Um bom tempo. Agora, eu acho que a questão da opção do Plata, que o Plata tem outra característica, né? Participa mais do jogo, é um jogador mais ativo, enfim, se movimenta mais, cria mais, participa mais do jogo quando o Flamengo não tem a bola. Então ele acabou optando pelo Plata, né? Enfim. Mas para esse jogo de ontem, você estava falando, né, que acho que ele optou pelo Plata, mas depois que o jogo começou, a gente viu um Cruzeiro compacto, né, dando poucos espaços para o Flamengo, e o Felipe apostou mais em velocidade, onde parecia que às vezes o jogo pedia mais toque de bola e presença de área. Ou você não teve essa impressão, Mauro? A presença de área parte também de uma suposição de que o Pedro na área é garantia de gol, o que não tem sido. Não tem sido. Porque, como eu falei, a bola se apresentou, os jogadores tiveram chance e não souberam fazer os gols. O Flamengo criou chance, teve chance, dentro da área, inclusive, e não conseguiu aproveitar. Agora, a presença do Pedro, que poderia dar certo ou não. Aí a gente está no campo da suposição. Poderia sim, poderia. De qual Pedro? O Pedro de uma grande noite ou o Pedro lá dos jogos contra o Estudiantes, o jogo lá na Argentina? Que aí depende. E a gente sabe que tem um histórico aí, né? Tem um histórico do técnico do jogador. Aquilo que aconteceu foi recente, a gente não pode tirar isso do contexto. A cobrança que ele fez, o Pedro melhorou nesse aspecto, eu acho que teve uma recaída. Essa acho que é a questão também. Ele melhorou, depois teve uma recaída. Ele começa muito bem o jogo contra os Estudiantes. Depois ele cai naquela coisa da fantasia, quer fazer um gol mais bonito, e dar passinho de letra, e um jogo muito ruim no jogo de volta. Eu acho aquilo muito grave, cara. Essa é a minha forma de pensar. Jogador que brinca em jogo de Libertadores, eu não consigo entender nem tolerar. Não sei se ele vai aprender a lição contra o Racing, vamos ver como é que ele vai se comportar se estiver em campo. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda a segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até 2 mil por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do
do Clube de Vantagens não paga mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.